Salve nação concurseira, professor Benedito Lima com mais uma aula de História do Amapá para vocês concurseiros de todo o Brasil que vão prestar concurso público para a Assembleia Legislativa aqui do Estado do Amapá. Já iniciamos a nossa disciplina com alguns conteúdos, estamos aqui no item 1, a colonização da região do Amapá. Vamos trabalhar hoje, finalizar na realidade mais um módulo, né? Que é então o módulo aqui da Conquista da Amazônia pelos portugueses. Já trabalhamos esse primeiro item aqui, né, senhores? Forma de administração das capitanias. E agora vamos trabalhar o 2, 3 e o 4, tá? Vamos ver aqui as principais dicas desses assuntos aqui que pode vir na tua prova. Item muito importante que fala sobre a criação da capitania do Cabo Norte, tá, senhores? Vamos lá, então, verificar o que nós temos aqui de assunto, tá? Vai ser trabalhado aqui dentro destes temas aqui. A conquista da Amazônia pelos portugueses. O início desse assunto ele começa com a viagem de Bento Maciel Parente à Espanha, tá, senhores? Bento Maciel Parente à Espanha. Bento Maciel Parente ele decide viajar à Espanha e nesse sentido ele irá fazer uma entrega de um relatório onde ele vai explanar suas principais ações militares dentro da nossa região. Ou seja, ele vai relatar o que ele fez aqui na nossa região e os principais combates às invasões estrangeiras aqui na nossa região. Vai repassar esses dados à corte espanhola. Mas Bento Maciel Parente ele não vai somente, né, relatar essas ações militares. Ele também vai brigar por uma outra situação. No livro, então, de Fernando Rodrigues dos Santos, Fernando Rodrigues dos Santos ele coloca e deixa bem claro que a ida, então, de Bento Maciel Parente à Espanha, senhores, é no intuito, então, de colocar a seguinte situação. Ele vai defender a seguinte explanação. Foi a real e imediata necessidade de ocupação do delta do rio Amazonas com efetiva colonização. Ou seja, é um outro ponto que ele defendeu com bastante consistência. A ocupação do delta do rio Amazonas e também a sua colonização. O que mais pega dentro dessa parte desse assunto aqui para alguns alunos, senhores, é não conhecer o que é um delta do rio Amazonas. Vamos lá entender o que é? Bom, aqui vocês conseguem observar que existe um mapa do estado do Amapá, aqui ó, o mapa que eu estou contornando aqui com o mouse, com o cursor do mouse, tá? E aqui existe o rio Amazonas aqui, ó, tá? O que é um delta, senhores? Coloquei bem aqui ao lado, senhores. Você dá uma pausa no vídeo aqui, leia o conceito, tá? Para você aí não esquecer mais, mas eu vou logo simplificar aqui para vocês para ficar melhor didaticamente e o vídeo também não ficar muito longo, tá? Então, o delta do rio Amazonas, senhores, ele parece aqui, ó, ele faz uma espécie de um triângulo nessa parte aqui, tá? E ele consiste em vários canais, vários braços d'água, por onde vão escorrer a água. Então, nesse exato momento, o que nós temos aqui? Essa parte aqui era a região onde, então, Bento Maciel Parente ele vai explanar nas suas explicações ao rei da Espanha para ocupação e colonização dessas terras aqui. Tá? Então, era essa região aqui que ele estava falando quando ele se referia ao delta do rio Amazonas. Então, nós precisamos, então, ocupar e colonizar efetivamente essa região, o delta do rio Amazonas. Professor, e essa aqui do lado daquele estuário, ele não vai colonizar essa região aqui? Senhores, não é que ele não vai colonizar a questão aqui do estuário, que já é um outro conceito, né? A questão do estuário, ele é apenas um canal com escoamento, ou seja, não tem braços, não tem canais aqui que impeçam a passagem da água, tá? Diferente aqui do delta, tá bom? Eles vão colonizar essa região aqui, senhores, tá bom? Mas é aqui que vai ser abertas as principais fortificações, aqui em Macapá, né? São do lado esquerdo do rio Amazonas que vão ser criadas as principais fortificações para poder proteger aqui essa parte aqui de invasões estrangeiras, tá? Então tá aqui, ó, delta e estuário, tá bom, senhores? Uma diferença bastante clara, tá? Entre eles aqui, tá bom? Vamos lá para o próximo item. Bom, devido a essa explanação, senhores, os argumentos então de Bento Maciel Parente eles serão convincentes. Porém, o rei Felipe
ele só vai tomar essa decisão, né, 10 anos mais tarde. Então, só vai acontecer aqui, ele só vai decidir pelo povoamento da região, da área, 10 anos mais tarde, senhores. E qual será a solução encontrada, tá, para poder povoar essa região? Ele vai criar, então, a capitania da costa do Cabo Norte, né, que simplesmente mais tarde vai se chamar Capitania do Cabo Norte, durante o período do Brasil colonial. Por que é importante você saber essa questão de período? É porque na tua prova ele pode vir cobrando Capitania do Cabo Norte foi criada dentro do período pré-colonial. Na realidade não é isso, tá? Na realidade a capitania hereditária ela ocorre dentro do Brasil o quê? Colonial. Tá bom, senhores? Bom, o que vai acontecer então posteriormente? Como Bento Maciel Parente é próximo do rei Felipe IV e suas ações militares a ele lhe deram muito prestígio, essas terras vão ser doadas a ele, tá? Mas como toda capitania, né, que é doada segue um parâmetro, ou seja, segue o parâmetro dentro do Brasil colonial, o capitão donatário não vai dispor de recursos financeiros. É o caso que vai acontecer também com Bento Maciel Parente. Quando é doada essas terras para ele, ele não vai dispor de tempo para poder administrar essa região, também não vai dispor de recursos financeiros. Quando ele não dispõe de tempo, senhores, ele também está no sentido está empregado executando as suas ações militares. É um dos fatores que vai levar ele nem a sequer estabelecer dentro da nossa região aqui. Tá bom? Bom, posteriormente, senhores, ele vem falecer aqui em 1645, em São Luís, vai deixar 2 herdeiros, Bento Maciel Parente Filho e Vital Maciel Parente. Né? Ambos não vão solicitar, providenciar a colonização da região, né? E vão falecer sem deixar herdeiros. O que vai acontecer? Com o falecimento dos filhos de Bento Maciel Parente, senhores, na qual não vão deixar nenhum herdeiro, ainda no século XVII, né, a capitania ela volta ao domínio português e logo em seguida ela é anexada ao Grão-Pará. Limite da capitania do Cabo Norte. Vamos entender que é uma parte mais geográfica, é um assunto bem menos complicado, mas é bom você entender que pode vir na tua prova. Então, senhores, essas terras que foram doadas a Bento Maciel Parente, né, ela tem uns limites geográficos, tá bom? E pode vir na tua prova esses limites, não é tão difícil de entender. Primeiramente, ele fala que os limites da capitania do Cabo Norte, né, as nossas terras amapaenses, pela primeira vez ela será delimitada. Então, ela será com o seguinte limite: do Cabo Norte ou costa do rio Oiapoque, tá? O rio Paru, que na época era o rio Inhamundá, e o rio Amazonas. Tá bom? Vamos entender como é que fica essa situação, como é que a gente consegue visualizar para melhor entendimento. Então, senhores, vamos lá. Se você for acompanhar aqui pelo mouse, aqui, ó, pelo ponteiro do mouse, você consegue observar por onde eu estou passando o mouse. Aqui o Oiapoque, né? Esse aqui é a costa do rio Oiapoque, senhores, tá? Então o limite da capitania do Cabo Norte é exatamente por isso que eu estou passando aqui para vocês, ó, tá? Por onde que o mouse está passando, tá? E nós temos o outro limite bem aqui, que é o do rio Amazonas, aqui à frente do rio Amazonas. E temos um outro limite, senhores, também, que é do rio Paru. Daqui de cima, nessas configurações, você não consegue visualizar. Mas a gente aproximando mais, ó, vamos. Ele fica de esquina, então, com o rio Amazonas, tá? E com a cidade de Almerim. E aqui logo aqui, ó, essa região aqui, tá, senhores? Então, existe aqui a cidade de Almerim. Aqui o rio Paru, né? Olha para onde que ele vai. Segue aqui nessa circunstância toda aqui, ó. Tá? Nesse trajeto todo e vai. Vem aqui a cidade de Almerim, senhores. A cidade de Almerim, ela é proveniente do Forte do Paru, tá? Que vai dar origem à cidade de Almerim logo em seguida. Então, senhores, vamos voltar aqui. Então você observa o rio aqui, o rio Paru ele vai aqui nessa parte, segue essa trajetória mais ou menos por aqui, ó, tá? Até o Parque do Mucumac. E essa então seria a configuração, tá? Da capitania do Cabo Norte. Aqui, senhores, olha, por onde está passando o mouse aqui. Ó. Seria mais ou menos essa situação aqui, ó. Passava aqui por Almerim, vinha aqui, rio Amazonas. Então essa aqui seria
a capitania do Cabo Norte, tá? Bom, vocês conseguem perceber, senhores, tá? O limite, né, que é estabelecido dentro da capitania do Cabo Norte. Agora, vamos melhorar didaticamente essa imagem. Bom, o que nós vamos ter aqui, ó? Costa do Rio Oiapoque, tá aqui essa parte de vermelho aqui, ó. Tá aqui o rio, tá aqui o estado do Amapá, tá bom? Rio Jari aqui, senhores, olha esse de preto aqui, ó. Esse aqui é o Rio Jari. Opa, vou voltar aqui. Rio Jari, tá bom? Essa parte de preto aqui. Essa parte de vermelho aqui é a costa do Rio Oiapoque, tá? E nós temos aqui essa parte de verde aqui, o Rio Paru, aquele que nós acabamos de explicar. Fica lá, bem aqui próximo, fica a Almeirinha aqui, ó, tá? E nós temos aqui o de amarelo aqui, senhores, tá? O Rio Amazonas. Então, esses limites, essas cores, senhores, é que formam, então, a capitania Cabo Norte. Terras que foram doadas a Bento Maciel Parente, que não chegou a se estabelecer na nossa região, que morreu e não fez nada, né? Não conseguiu estabelecer a colonização, o povoamento. Essas terras passaram para seus filhos, que também não conseguiram estabelecer a colonização e o povoamento da região. Tá bom, senhores? Vamos fixar? Vamos resolver uma questão, então, de capitania do Cabo Norte? Com a criação da capitania do Cabo Norte, os administradores adotaram uma política de defesa para garantir as possessões já ocupadas militarmente e levar adiante a construção de fortificações que dessem segurança às tropas e às populações da região. Sobre a construção dessas fortificações, assinale a proposição correta. Letra A. A política de construção de fortificações resolveu o problema da investida estrangeira na capitania do Cabo Norte, principalmente a dos franceses? Não, senhores, a política de construção de fortificações ela não vai resolver esse problema. Mesmo nós temos construído fortificações fortes, nós ainda teremos investidas de outras nações e principalmente a das francesas, tá? Então ela está errada. A letra B. A partir das assinaturas do Tratado Provisional de 1700 e de Utrecht de 1713, a administração portuguesa deixa de construir fortificações? Não, senhores, ela não deixa de construir fortificações, pelo contrário. É agora que ela vai começar o processo mais ambicioso da coroa portuguesa, que é o levante da fortaleza de São José de Macapá, uma das mais imponentes, uma das mais grandiosas construções, tá, da América Latina, dos europeus aqui na nossa região. Tá? Então ela não vai deixar de construir, senhores, pelo contrário, tá? Ela vai começar a construir, dessa vez vai construir bem mais grande as outras fortalezas das demais regiões. Tá? A letra C. Na segunda metade do século XVII é assinado um acordo entre Portugal e França, na qual os portugueses assumem o compromisso de abandonar as fortificações construídas acima da margem esquerda do rio Amazonas. Tá? Isso não acontece, tá, senhores? Não existe este acordo que trata sobre o abandono dessas fortificações, tá ok? Bom, vamos lá, então a questão está errada. A letra D. Em meados do século XVII, as autoridades portuguesas começaram de fato sua política de defesa da região. Com o objetivo de conter a invasão francesa, foram construídos fortes, um em Macapá e o outro na região do rio Paru. Senhores, aqui, ó, em meados do século XVII, então a partir de 1650, nós temos então as autoridades portuguesas começando a investir nas fortificações de grande porte dentro da região, tá? Com o único objetivo de quê? De conter as invasões, e também as invasões principalmente francesas, tá? Então a questão está correta. Ela fala também que foram construídos fortes, o de Macapá, sim, está correto, e também do rio Paru. Sim, senhores, lembra lá que eu falei do rio Paru, que ele vai dar origem à cidade de Almeirim? Então aqui o item está correto, a questão certa aqui é a letra D, tá? A questão aqui é correta, a letra D de dado. Bom, vamos aqui entender por que a letra E está errada. A construção da vila e da fortaleza de São José de Macapá obrigou os franceses a respeitarem a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa no rio Oiapoque. Não, senhores, não foi a construção da vila e também não foi a construção da fortaleza de São José de Macapá que obrigou os franceses a respeitarem a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. O que leva, entre aspas,
os franceses respeitarem essa fronteira é o Tratado de Utrecht de 1713, que vai delimitar, ou seja, que vai estabelecer a fronteira entre a Guiana Francesa, tá, e o Amapá. E essa fronteira ela é estabelecida então pelo rio Oiapoque, tá? Só que eles não vão então aí respeitar, senhores. É criado os tratados, mas eles não respeitam. Na prática eles não respeitam, mas legalmente eles respeitariam via acordo, via papel. Tá bom, senhores? Espero que você tenha acertado a questão. Estamos finalizando esse módulo, tá? Aguardo você no próximo módulo para mais aulas sobre história do Amapá. Força, guerreiro! Tá chegando a hora. Forte abraço. Fui!